Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje estamos aqui com o nosso terceiro episódio, nosso encontro para nossas reflexões em torno do livro Vida, Desafios e Soluções, onde hoje, ainda no capítulo 1, vamos ver o item Saúde e Doença. E de hoje a 8 concluiremos esse capítulo 1 com o tema Obsessões. Resolvi separar os dois porque são temas muito vastos, né, e requerem uma reflexão um pouquinho mais prolongada. De tal forma que, normalmente, quando a gente faz esses estudos, nós trabalhamos os capítulos em dois momentos, né? Dois encontros. E aqui ou ali, por conta da importância do tema, né, a vastidão dele, inclusive, a gente resolve fazer um prolongamento. Então, hoje, o tema saúde e doença, que é o terceiro item que Joana de Ângeles, aborda nesse capítulo 1, e que vai trabalhar justamente um tema da nossa atualidade, né? Que é essa questão da saúde e da doença. Apesar de nós termos alcançado vastos horizontes no que diz respeito aos conhecimentos tecnológicos, os avanços das descobertas na área da saúde, mas, de uma certa forma, nunca estivemos tão doentes como nos encontramos no presente, no presente momento. E aí é interessante a gente lembrar aqui que, normalmente, essa questão da definição de saúde e de doença requer da parte da gente uma reflexão mais profunda, a partir, sobretudo, daquela definição dada pela OMS, né, quando define a saúde como sendo um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social, espiritual e, normalmente, a ausência de doença ou enfermidade. Então, a gente vê que, a partir do conceito, né, é muito difícil, no nosso processo de evolução atual, em que a Terra se encontra, a gente ter esse estado perfeito de, de saúde. Já que, a partir do conceito, a gente vê que o problema, muitas vezes, do adoecimento, entre outras possíveis causas, partem justamente dessas questão de não haver o bem-estar físico, né, de não haver um bem-estar social, econômico, e também o de ordem espiritual, que acaba por interferir no aspecto fisiológico ou biológico do, do ser. Mas a Joana de Ângeles, por sua vez, vai dizer que a saúde é o estado ideal da vida, né? Doença é uma ocorrência vibratória perturbadora, é uma mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo, ok? E no seu psiquismo, em processo constante de amadurecimento. Então, eu entendo que aqui ela dá uma ampliada nesse conceito para nos sinalizar, como nós vimos nos estudos anteriores, apenas lembrando, de que somos um princípio inteligente individualizado através do processo evolutivo e que, como espírito imortal, temporariamente num corpo físico, ou seja, reencarnado, já tivemos muitas e muitas reencarnações. E hoje nós somos o resultado daquilo que nós éramos antes. Então, é uma construção,
ok? Que foi feita através dos tempos, dos séculos, das reencarnações sucessivas. Porque o espírito, ele é herdeiro de si mesmo em todas as circunstâncias da vida. Então, o que nós somos hoje é um resultado do ontem, como o amanhã será um resultado do ontem mais o hoje, que por sua vez vai se tornar ontem amanhã. Então, veja que quando ela propõe que a saúde é o estado ideal da vida, né, e que a doença é uma desarmonia, é um desequilíbrio, é uma ocorrência, ok, de desajuste vibratório, de uma forma desajustada, perturbada, criando uma mudança, portanto, de comportamento na organização somática do indivíduo a partir das alterações moleculares, né? E a gente vai aprendendo com o tempo que, em função dessa nossa estrutura enquanto ser humano, conforme coloca a doutrina espírita, de que nós somos espírito, perispírito, corpo físico. Então, essa composição trinitária, como propunha Allan Kardec, vai mostrar que esse corpo intermediário de energia, que a gente chama de perispírito, outros chamam de corpo astral, corpo de energia, como se queira, ele, de uma certa forma, funciona como a matriz desse corpo somático, desse corpo físico, porque é nesse perispírito que vão estar registradas todas aquelas ocorrências do passado desse espírito, ou do espírito, através do somatório das suas reencarnações sucessivas. Então, a gente vê que quando a gente compreende essa composição do ser humano, e aí vem a doutrina espírita nos auxiliar no entendimento, tanto da saúde como da doença, de que, normalmente, a saúde é esse bem-estar psíquico e espiritual do ser. E a doença é essa desarmonia psíquica e espiritual também do ser. Então, é importante a gente compreender que, como se costuma dizer, normalmente você pode até ter uma doença, mas essa doença, ela não lhe desarmoniza, ela não te desequilibra, ela não te leva ao desespero, a uma aflição desesperadora. Por isso, no estudo da origem das doenças, a gente vai percebendo que muitas vezes ela provém de um desequilíbrio antes do físico, mas de um desequilíbrio moral, de um desequilíbrio de ordem psíquica, psicológica, emocional da pessoa, que vai se retratar, consequentemente, no perispírito, que é o veículo de transmissão de tudo aquilo que provém do espírito para o corpo, gerando muitas vezes aí aquilo que Joana chama de desarmonia, de desequilíbrio, né? Nessa dinâmica energética do ser. Dessa forma, essa distonia, como ela diz, no mecanismo sutil do ser, né, vai abrir espaços para a proliferação ou a manifestação ou a proliferação de vários processos degenerativos e que vai ter a sua origem nessas malhas intricadas, né, do espírito que, repetimos, é herdeiro de si mesmo e que, através da sua mentalização, vai gerar uma emoção, um comportamento desajustado, consequentemente, que poderá somatizar-se na forma de desarmonias no corpo físico. Então, é importante a gente considerar, assim como ela também nos propõe, que a doença nem sempre ela vai representar um estado de calamidade na máquina orgânica,
né? Ou nos equipamentos responsáveis pelas as suas expressões de inteligência, de pensamento e de emoção. Em outras palavras, eu entendo aqui que muitas vezes a gente conhece pessoas que têm determinadas doenças, mas são pessoas que estão de bem com a vida, de bem consigo mesma, de bem com os outros, estão relativamente felizes, né? Enquanto que outras trazem até males menores, digamos dessa forma, e estão em verdadeira aflição, desesperação, desânimo e até mesmo desistência da própria vida. E isso porque quando a doença que, nessa forma de se apresentar, ela é bem entendida e direcionada para as finalidades superiores, e quando ela coloca isso, eu entendo que as finalidades superiores aqui é algum tipo de aprendizado que o espírito precisa vivenciar naquela situação, vão ser conseguidas pela reflexão, pelo amadurecimento das ideias, das emoções, né? Ela pode, então, essa doença ser considerada como uma terapia preventiva, até mesmo para males piores, no dizer de Joana de Ângeles, porque nem sempre nós conseguimos acompanhar esses desígnios divinos estabelecidos para a nossa vida. O fato é que a fatalidade da vida estabelece sempre equilíbrio, harmonia, perfeição. Isso porque o ser é rebelde ou descuidado e vai então transitando nos estágios dos desajustes que abrem um campo muito fértil para a instalação das doenças. Como hoje é bastante estudado, né? Como os desequilíbrios emocionais podem provocar determinadas enfermidades no campo fisiológico. E é dessa forma que ainda Joana aqui vai afirmar que a saúde ela resulta de uma bem dosada cota de valores mentais que o indivíduo possua em consonância, né, em sintonia com a estabilidade física e a ordem psicológica, que acabam produzindo um clima de tranquilidade, de vitalidade responsável para o funcionamento do corpo pelo devido alimentação dos componentes celulares. Então, a gente vê que qualquer alteração nessa dinâmica dos equipamentos sensíveis da maquinaria fisiopsíquica e logo vão surgir, né, os campos propiciatórios à manifestação de algum tipo de, de doença. E a gente entende isso melhor porque a área psíquica de todos nós ela é de grande responsabilidade porque é graças à sua vibração, né, ao nosso psiquismo em movimento constante de crescimento na busca da plenitude, é esse psiquismo, né, que vai estar justamente encarregado de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais do ser, que as ocorrências nas diferentes expressões, inclusive, podem sofrer alterações, né? E aí a gente vê que muitas vezes é essa desarmonia de ordem psíquica, mental, que podem provocar determinados desastres no campo corporal, no campo fisiológico. Por isso, na doutrina espírita, quando se estuda essa questão, se costuma dizer que, na verdade, toda doença provém da alma, né? E é lógico que aqui a gente não descarta as causas físicas para o problema. Mas o que se quer dizer com essa frase, eu entendo assim, que é, de uma certa forma, uma vulnerabilidade que a alma traz consigo
para atrair aquela determinada enfermidade. Aí tem uma frase oriental que eu gosto muito que diz assim: uma mão sã conduz até veneno. E quando você para pensar na frase, é uma verdade. Você pode colocar o veneno ali na palma da sua mão, transportar de um lugar para outro, não tem problema nenhum. Mas se essa mão tiver um furo de alfinete, ela se contamina com o veneno. Então, vamos dizer assim, que muitas vezes a alma traz um furo de alfinete ou vários furos de alfinete que vão lhe proporcionar esse envenenamento por essas energias deletérias do campo psíquico. O grande psiquiatra Jorge André, já falecido, espírita, costumava dizer que as enfermidades físicas é o desaguar das energias deletérias da alma, significando que se a alma está sã, e aí a gente lembra o ditado antigo, mente sã, corpo sã, né? Esse corpo pode expressar-se de uma forma sadia em todas as direções, em todos os níveis. E uma vez alguém perguntou assim: mas por que muitos espíritos nobres trazem consigo doenças, às vezes cruéis, difíceis? A pergunta aqui que cabe não é porque eles estão doentes, é como eles lidam com a doença. E a gente vê um Chico Xavier, né, com vários problemas de saúde, desde o couro cabeludo, os olhos, a questão cardíaca. Madre Teresa de Calcutá também, que sofria com uma enxaqueca terrível e já no final da vida tinha marca-passo, tinha suas dificuldades cardíacas. Irmã Dulce também, por sua vez, é porque são espíritos, no nosso entender, que às vezes trazem essas marcas como uma solicitação própria para vivenciar aquela experiência, inclusive para servir de estímulo para os outros, né? Mas, por exemplo, a gente não vê nenhum momento Jesus adoentado, ok? Agora, veja, a doença no nosso mundo é uma consequência natural da precariedade do nosso corpo físico, da matéria de que somos constituídos. É por isso que mais cedo ou mais tarde problemas vão aparecer. E aí, mais uma vez, a questão todinha está como a gente se conduz quando o problema aparece. Se com uma aceitação dinâmica ou com uma revolta expressa por estarmos incursos naquela dificuldade. Lembrando que alguns médicos, inclusive tem até um livro com esse título, né, sinalizam a doença como sendo um caminho, né? E não quer dizer que sempre vai se expressar de uma forma intensa, dura, vigorosa e tal, porque aí estaríamos incursos na lei do karma negativo, nas expiações dolorosas. Daí porque a educação mental do indivíduo vai resultar normalmente do esforço que se faz pelo cultivo tais ideias edificantes, né? Os pensamentos positivos, construtivos, e torna-se, portanto, tudo isso de alta validade, né, no processo de uma existência cada vez mais saudável e geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Então, é como alguém disse muito apropriadamente, que, na verdade, felicidade não é a ausência de problemas, é você saber gerenciar os problemas que você tem, inclusive nessa área da saúde corporal ou da doença física. E assim como os pensamentos positivos, construtivos proporcionam saúde, o mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores. Pensamentos que a gente coloca como sendo negativos, ruins,
que provocam desconforto emocional, né, vai fazer com que o campo físico se torne vulnerável à instalação de agentes microbianos degenerativos, gerando perturbações psíquicas lamentáveis que se transferem, inclusive, de uma para outra reencarnação. Isso como resultado da atuação da lei de causa e efeito. Então a gente vai vendo que todo o esforço que se faça para ter preservada a mente da invasão de ideias portadoras de energia desequilibrantes torna-se uma psicoterapia preventiva responsável, portanto, pela vida sã, pela vida saudável, afirma Joana de Ângeles. Então, a gente vê que é interessante a gente, ó, vamos dizer assim, observar que diante dessa realidade de definição de saúde como sendo esse estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social, espiritual, e não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. Porque, como dissemos, às vezes a pessoa pode estar doente, mas está usufruindo de bem-estar, está usufruindo de uma relativa felicidade diante daquela circunstância, porque sabe lidar com a situação em que ela, porventura, esteja se expressando. E é dessa forma que a gente vai, graças, sobretudo, às doutrinas espiritualistas, é, a doutrina espírita, em especial para nós, as novas descobertas no campo da física, os estudos avançados no próprio campo da medicina, vai nos sinalizando como tudo isso acontece. Daí, dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, energética, né? A gente poderia dizer que a instalação das doenças ocorre num quadro que a gente poderia colocar assim, a partir de um erro que gera uma culpa, que por sua vez gera um remorso, e tudo isso vai gerar um desequilíbrio na mente do ser, né? E, consequentemente, esse desequilíbrio mental se expressa num desequilíbrio do corpo espiritual ou do perispírito, provocando, portanto, um grande prejuízo na função e defesa vibratória daquela região que está afetada. E isso, às vezes, inclusive, proporciona os processos obsessivos. Isso porque, como dissemos também anteriormente, somos hoje o resultado do ontem, nós trazemos em nosso campo de vivência, de experiência, aqueles vínculos espirituais negativos do passado na busca de desforra, de vingança. E se encontra, né, aquele furinho do alfinete na mão em nós, é por aí que vai entrar o veneno dos maus pensamentos, as más vibrações que destilam sobre nós. Consequentemente, quando todo esse processo ocorre a partir de nossa mente, alcançando o nosso perispírito e alcançando, consequentemente, o nosso corpo físico, a gente percebe que há uma espécie de cadeia de, de vibrações, ou como a gente costuma dizer, uma cadeia, vamos dizer assim, vibracional, né? Provocando toda essa ocorrência. Então, tudo começa no nosso psiquismo, que provoca uma agitação na mente, né? Lembrando aqui, conforme os conceitos espíritas, que mente não é o cérebro, né? Tanto assim, no estudo dessa nossa composição, André Luiz vai dizer
que inclusive entre o espírito, vamos dizer assim, e o perispírito existe o que ele nomina como corpo mental. Então, do espírito passa-se para o corpo mental, que consequentemente vai ativar aquela desarmonia, se for o caso, no perispírito, que por sua vez vai influenciar o corpo físico a partir de todo um processo de ativação no sistema nervoso, né, provocando a estimulação das glândulas endócrinas ou da super ou subsecreção dos hormônios, provocando muitas vezes desarmonias as mais variadas, que vai alterar o comportamento do indivíduo a partir de uma mudança na conduta emocional. Que é isso que normalmente vai gerar os mecanismos de doentios em nós, na forma como nós lidamos com a situação, onde poderemos agravar o quadro ou aliviar, né? É interessante porque eu vejo assim uma sintonia profunda entre os ensinamentos dos espíritos com aquilo que alguns estudiosos do campo da energia, da física, da própria medicina vêm afirmando. Que, por exemplo, quando nós temos pensamentos saudáveis, isso faz com que os neurônios produzam moléculas que eles consideram como fótons, e que, se absorvidas pelo sistema nervoso central, vão decodificadas pelo sistema endócrino e irão ajudar na defesa às, às várias agressões microbianas. Por outro lado, se os pensamentos são negativos, fazem com que os neurônios produzam moléculas semelhantes aos elétrons, que agressivas irão desarticular o sistema nervoso, né, central, que perderá sua conexão com o endócrino, provocando situações as mais diversificadas e assim o surgimento, portanto, das doenças. O Daniel Goleman, psicólogo que estuda muito essa área das emoções, chega a afirmar que atitudes, crenças, estados emocionais que vão de amor e compaixão a medo e raiva podem desencadear reações em cadeia que afetam a química do sangue, a frequência cardíaca e a atividade de cada célula dentro do nosso sistema orgânico. Dessa forma, é, a vida orgânica de Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, que a vida orgânica é o resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estados ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Daí porque quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. Daí porque é interessante também que a gente pode pensar em saúde como sendo aquela força para viver com os danos que a vida nos apresenta, com a força para nós lidarmos com os desafios que a vida apresenta. E como diz Leonardo Boff, a saúde é acolher e amar a vida como ela é. A maneira com que enfrentamos as situações que se apresentam a nós é que podem ser doentias. Então, tudo vai estar, de uma certa forma, de como nós percebemos as coisas, como nós recebemos, interpretamos, lidamos com ela. Por isso, o processo de adaptação e de integração das mais diversas situações que vivenciamos na vida
né? Entre elas está justamente a saúde, a doença, o sofrimento, a recuperação, o envelhecimento, o caminhar tranquilo, né? Como sendo uma grande passagem através da morte, sendo que, para nós espíritas, a morte não existe como fim do tudo, de tudo, mas sim uma transição em direção à vida plena, onde poderemos, então, aí sim, ter uma saúde completamente plena. Pensemos nisso. E de hoje a 8, vamos refletir um pouco sobre as obsessões. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.